graça seja com todos vós. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. A partir do versículo 5, na verdade nós vamos nos deter no versículo 5, do versículo 5 ao 9, mas vamos ler a partir do versículo 1. Eis o que diz a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém. Podem sentar. Nós vimos nos primeiros 4 versículos desse capítulo que os coríntios eram crentes que estavam tendo dificuldades com problemas de comportamento. E aqui o apóstolo mostra como curar essa disposição dos coríntios quanto à divisão. O remédio, irmãos e irmãs, consiste em saber algumas realidades sobre os pastores deles. Nós vimos nos primeiros versículos que havia partidos, havia divisões. Uns se consideravam membros de um grupo ligado a um daqueles pastores. O outro era do grupo rival, para assim dizer. O apóstolo Paulo diagnosticou nisso um problema. E agora ele passa a falar alguma coisa sobre aqueles homens, alguns princípios que são fundamentais e a partir dos quais se obtém a cura para esse problema das facções, das divisões. Nós vemos que os coríntios eram imaturos. Como são imaturos? Todos aqueles que andam à parte da palavra de Deus, como aqueles que não se empenham no estudo dela. Na verdade, é mais fácil ser imaturo do que maduro. Por isso o apóstolo Paulo diz também que não pôde falar para eles como a espirituais, como a pessoas que cresciam espiritualmente, mas como crianças. Era isso que eles eram. E é isso, irmãos e irmãs, que a igreja em nosso país é uma igreja imatura. Daí o que o apóstolo Paulo ensina aqui aos coríntios se aplica à nossa realidade evangélica também. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo chama a atenção deles é sobre o que realmente são os ministros. Ele diz nos versículos 5, no versículo 6, nos versículos 7 e 9. O apóstolo Paulo pergunta no versículo 5 o seguinte: quem é Apolo e quem é Paulo? No versículo 5 do texto original, Paulo pergunta o seguinte:
literalmente, que é Paulo e que é Apolo, e não quem é Apolo e quem é Paulo, é como se ele colocasse de uma maneira indeterminada e não de uma maneira tão pessoal assim como a nossa tradução indica. E o que é que Paulo quer com isso? O apóstolo Paulo, usando esse tipo de palavra, se referindo a eles dessa maneira, quer mostrar exatamente que os pastores, que os ministros são apenas servos. Vejam, irmãos e irmãs, a palavra ministro significa justamente alguém que ministra. O que é ministrar? Ministrar é justamente servir. Quem prega não é legislador. O ministério, veja, o ministério da igreja não é, por assim dizer, de legislar. O ministério é simplesmente declarativo. Ele serve ao propósito de declarar a palavra de Deus. Quem prega a palavra de Deus, a própria expressão já indica, prega a palavra de Deus, não a sua própria palavra. Esse é o significado do termo arauto do Antigo Testamento. Quem é o arauto? Quem é aquele que proclama? Quem é aquele que, a palavra profeta no Antigo Testamento significa boca de Deus? O que é o profeta? O que é o arauto? Senão aquele que recebe uma mensagem e a entrega. Não é a mensagem dele mesmo, não é aquilo que ele acha melhor, não é aquilo que ele prefere. Muitas vezes, aqueles que se esforçam por serem fiéis, embora inicialmente não concordando com uma coisa ou outra, pelos seus preconceitos ou pelo seu entendimento errado das Escrituras, pela sua interpretação defeituosa, mas venha se convencer de que aquilo de fato é a palavra de Deus, e contraria o seu próprio preconceito inicial, a sua compreensão errada, e prega aquilo que ele entendeu ser a vontade de Deus, ser a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo levanta essa questão: o que é Paulo e o que é Apolo? Irmãos e irmãs, ele diz, eles são servos de Deus. Simplesmente, o trabalho deles é servir. Eles não são rivais, porque sendo rivais, eles contrariam ao Senhor comum que eles têm. Isso quer dizer que não pudesse haver diferenças entre eles, como havia entre Whitefield e Charles Wesley, que foram os principais líderes do avivamento espiritual na Inglaterra do século XVIII. Whitefield era calvinista, Wesley era arminiano. Eles se conheceram na universidade. Os irmãos Wesley, Charles e João eram mais adiantados do que ele na universidade. Ele tinha de trabalhar e exercer trabalhos manuais para poder estudar, e tinham visões teológicas um tanto diferentes. Tiveram alguns debates, mas irmãos e irmãs, mesmo quando George Whitefield, que é tido por muitos como o maior pregador desde a época dos apóstolos, quando ele obteve grande sucesso pregando a palavra de Deus e, por assim dizer, superou João Wesley, mesmo assim ele continuou respeitando porque ele via em Wesley alguém que era sincero e temia de fato a Deus, embora não concordasse em todos os pontos teológicos. Ele sabia que tanto ele quanto Wesley eram falhos, quem sabe numa coisa ou noutra eles não tinham se equivocado.
embora o próprio George Whitefield tivesse convicção de que estava certo. Mas isso não o impediu de considerar-se um simples servo e de ver John Wesley como um servo também. A gente podia falar ainda, irmãos e irmãs, sobre J.I. Packer e John Stott, dois homens a quem Deus usou grandemente no século XX. Eles tiveram diferenças, mas quando perguntaram a John Stott se ele conhecia J.I. Packer, o que você acha do teólogo J.I. Packer? Ele disse: eu podia engraxar as botas dele todos os dias, os sapatos dele. É a humildade. Não quer dizer que John Stott não fosse grande também, um teólogo impressionante, um exegeta de primeira mão, mas nenhum deles se gabava de coisa nenhuma. Eles se viam como servos. Certamente J.I. Packer podia falar alguma coisa demonstrando a sua humildade em relação a John Stott. Tanto Paulo quanto Apolo eram apenas servos, irmãos e irmãs. Mas também, o apóstolo Paulo diz no versículo 9, na primeira parte, que eles eram cooperadores. Ora, o que planta e o que rega são um. Eles fazem o mesmo trabalho, eles se empenham na mesma obra, eles têm a mesma finalidade, eles são cooperadores, eles trabalham juntos, um trabalha com o outro, eles cooperam. Eles estavam envolvidos no trabalho de Deus. Isso porque ninguém que se pretende pregador, pastor, ministro de verdade, está envolvido em seu próprio trabalho. Não é a sua própria causa, não é o seu próprio trabalho, porque a igreja é de Deus, a cabeça da igreja é Cristo. Então há um sentido em que você também é um servo e cooperador de Deus. Há um sentido em que cada cristão, em que cada seguidor de Cristo é justamente servo e cooperador. Nós devemos cooperar uns com os outros, na medida em que nós fazemos aquilo que é exigido de nós nesse mundo. Como cristãos, cada um de nós tem um serviço, cada um de nós tem um ministério, e ninguém pode se colocar à parte dessas exigências. Todos vão ser cobrados, e todos têm um talento, ou 2, ou 5, e deles cada pessoa vai prestar contas um dia. Então a questão é a seguinte: você tem agido como servo, você tem agido como cooperador. Em que você serve os outros? Em que você serve a igreja de Cristo? Em que você coopera com seus irmãos? Em segundo lugar, o apóstolo Paulo inicialmente chamou a nossa atenção para o que são de fato os ministros. Ele diz que eles são servos, mas em segundo lugar ele fala sobre a individualidade dos ministros. Veja o versículo 6, ele diz: eu plantei, Apolo regou. Veja agora a segunda parte do versículo 8: e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então vejam, cada um tem a sua parte, cada um tem o seu pedaço. Primeiro é dito que um planta, outro rega. Depois é dito no versículo 8 que eles serão recompensados de acordo com seus esforços. Ninguém vai ser recompensado de acordo com os esforços do outro, e ninguém pode atribuir ao outro o seu próprio trabalho. Um planta, o outro rega. O critério da recompensa será o trabalho de cada um. Os ministros que Deus chama podem ter talentos diferentes, dons diferentes, mas todos são chamados para atuar, para se empenhar na mesma obra. Entre os membros da igreja, irmãos e irmãs, há também talentos diferentes. E ninguém jamais deve sentir-se inferior porque não tem aquilo que o outro tem.
Ninguém deve sentir-se superior por ter isso ou aquilo. Porque se você se lembra da parábola, o que recebeu um, o que recebeu dois, o que recebeu 5, os 2 primeiros receberam o mesmo elogio. E o que recebeu um teria recebido o mesmo elogio se tão somente tivesse sido fiel, se ele tivesse negociado, se ele tivesse produzido, se ele não tivesse enterrado o seu talento. Não houve nenhum criticismo quanto ao que recebeu um. Então nós devemos entender justamente isso. Na igreja, uma vez que nem todos fazem a mesma coisa, nem todos têm o mesmo talento, nem todos têm o mesmo dom. Na medida em que cada um faz a sua parte, os outros são edificados, os outros são supridos. Se alguém deixa de fazer a sua parte, a deficiência em alguma área, a carência em alguma parte, daí, irmãos e irmãs, nós entendemos isso. Cada um de nós tem a sua singularidade, cada um de nós como indivíduo tem a sua parte, e ninguém, como Paulo ensinou falando sobre o corpo, usando a analogia do corpo, comparando o corpo humano à igreja, todos fazem parte, e todos fazem falta quando deixam de fazer a sua parte. Você está fazendo a sua parte? Você sabe que Deus chama pessoas, acrescenta pessoas ao corpo de Cristo soberanamente, e que não há ninguém que Deus chamou de maneira aleatória. Não há ninguém que Deus tenha se enganado em chamar. Todos a quem Deus juntou na igreja, Ele o fez com um propósito. Inclusive, irmãos e irmãs, alguém falou há algum tempo, numa das conferências fiel, que em cada igreja só estão aqueles que Deus colocou lá. Se a pessoa é crente verdadeiro, é seguidor autêntico de Jesus, só está nesse ou naquele lugar porque Deus quis. Deus faz isso soberanamente. Então, se você está aqui, foi porque Deus quis. Deus tem algum propósito na sua vida. Deus tem uma razão pela qual Ele chamou a mim e a você. E Ele quer que nós tenhamos justamente essa compreensão, e isso que o apóstolo Paulo ensina aqui. Um planta, outro rega. Todos serão recompensados de acordo com os seus esforços. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo chama a atenção para a unidade dos ministros. Veja o que ele diz na primeira parte do versículo 8 novamente. Ora, o que planta e o que rega são um. Eles dependem de Deus. Paulo diz isso também no versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? Eles esperaram por quem? Eles dependeram de quem? A confiança deles foi posta em quem? Ele diz, mas o crescimento veio de Deus. Sem Deus, o trabalho dos servos não tem valor. Sem Deus, o empenho de quem quer que seja não frutificaria. Sem Deus, irmãos e irmãs, o que quer que nós façamos não prosperará. O crescimento vem de Deus. É Deus que dá o crescimento, por isso o crescimento adquirido por meio do marketing é um crescimento falso. É um crescimento que termina, que aparentemente é uma bênção, mas termina por se tornar uma maldição, porque foi feito da maneira que Deus não queria. Por isso, nenhum de nós deve se surpreender com os parâmetros mundanos que são usados
para aferir o sucesso. Quantos membros tem? Quantas pessoas há? Foi grande a multidão? Quantos havia no lobozão? Não, mas ali está cheio. Irmãos e irmãs, será que muito do que a gente vê hoje é gerado pelo Espírito Santo? Quantas pessoas não falam, não dizem acreditar no Espírito Santo e seguem, praticam os princípios do marketing, os princípios mercadológicos, fazem pesquisas de mercado para fazer isso ou aquilo na igreja? Onde começar uma igreja? Onde se vai ganhar mais dinheiro? Onde as pessoas serão mais suscetíveis a vir? E que tipo de mensagem deve ser pregada? Eles não pensam, vamos pregar todo o conselho de Deus, porque é disso que as pessoas precisam. Pode não ser o mais popular, pode não ser o mais querido, pode não ser o que atraia mais gente, mas essa é a palavra de Deus, e a verdade liberta. Deus abençoa a sua palavra, Deus abençoa a fidelidade. Não. Vamos contratar um marqueteiro. Talvez vocês pensem que isso não acontece. Eu tenho um livro sobre isso. Claro, eu comprei para praticar, mas fiquei curioso quando soube que alguns faziam isso. Não somente pastores, padres, os aeróbicos, principalmente. Então, vejam, Paulo diz que os ministros dependem de Deus, porque o crescimento vem de Deus. E fala também sobre a função deles, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores. De Deus somos cooperadores. Qual é a função, irmãos e irmãs, dos ministros? É servirem-se a si mesmos? Zacarias confronta, reprova os pastores fiéis que queriam fazer uso da gordura das ovelhas. Eles queriam se servir. Mas o que é que Paulo diz aqui? Ser a função deles? Paulo diz que é servir a lavoura de Deus. E aí, em fazendo isso, em servindo a lavoura de Deus, eles devem estar certos de que o trabalho deles não é vão. Eles podem não obter aquilo que, pelos padrões do mundo, seria a prova de sucesso. Eles não devem desanimar se nem sempre aquilo que eles esperavam acontece, porque eles devem saber que o trabalho deles não é vão. Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Quanto à unidade dos ministros, isso é um reflexo da unidade dos crentes. Você promove unidade na igreja. Eu sei, não há dúvida quanto ao fato de que todos somos pecadores. Os que servem a Cristo são pecadores remidos, é bem verdade, mas todos são pecadores. Pode haver a inclinação de pensar isso ou aquilo sobre outro, de atribuir essa ou aquela intenção sobre outro, de não gostar disso, daquilo que foi falado. Mas, irmãos e irmãs, na família da fé, sobretudo, nós devemos fazer o possível para viver em paz uns com os outros e concedendo o benefício da dor. Quando algumas vezes nós achamos que isso ou aquilo, aquela colocação ou aquela, não foram felizes. Então a questão é essa: você promove unidade na igreja. Nesse texto que lemos, nós vemos que os ministros são simplesmente servos e que eles devem fazer tudo, se empenhar, mas devem esperar que Deus abençoe o trabalho deles. Os ministros são os que ministram, são os que servem, eles dependem de Deus. Em que tudo isso diz respeito aos crentes? Primeiro,
Nenhum pastor jamais deve ser idolatrado. Ontem eu ouvi alguém na televisão anunciar que logo faria a oração para abençoar as pessoas. Por mais que o que esse senhor tem feito politicamente é muito positivo, do plano ministerial, para assim dizer, ele age também como se pudesse ser idolatrado, como se alguma coisa dependesse dele. Ele disse: daqui a pouco vou orar para abençoar a sua vida. Ele ora, ele pode orar, mas se abençoa é Deus. Vejam, irmãos e irmãs, nunca, jamais um ministro deve substituir Cristo em nossa vida. Segundo, respondendo à pergunta, em que tudo isso diz respeito aos crentes? Não é apenas o pastor que deve ser servo, os membros também devem ser servos. Os membros os crentes, os fiéis, devem se importar, devem inquirir a si mesmos sobre o que eles podem fazer, sobre como eles podem servir. E quem um dia está precisando do serviço deles. Terceiro, os membros da igreja devem evitar invejas e contendas e devem promover unidade e comunhão. Porque a igreja não faz sentido sem a comunhão dos santos, e ela é descrita como a comunhão dos santos. Ou seja, a igreja é justamente aquela esfera em que uns podem contar com os outros, em que uns podem orar pelos outros, em que uns podem ensinar os outros, carregar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, consolar uns aos outros. Sabe qual é a tragédia quanto a isso? É que normalmente igreja é um lugar para divisão, é um lugar em que se manifesta toda a carnalidade, o egoísmo, a imaturidade e a futilidade das pessoas, e não um lugar onde elas se mostram mais próximas a Cristo, um lugar onde elas manifestam os princípios, as posturas e atitudes mais compatíveis com o Espírito de Cristo. Ser parte da Igreja de Cristo nesse mundo é uma das maiores bênçãos com a qual se pode contar. Mas por que hoje o que se pensa sobre a igreja é tão negativo? Eu sei que há razões para isso, mas o nosso desafio é justamente tentar entender o que é a doutrina da igreja. Eu já disse em outra ocasião, uma das maiores deficiências que temos como cristãos na atualidade reside na área da eclesiologia, a doutrina da igreja, o que significa igreja, qual é a função da igreja. Por fim, irmãos e irmãs, em que tudo isso diz respeito aos crentes? Isso, em quarto lugar, diz respeito aos crentes, porque cada um de nós, enquanto seguidores de Cristo, deve querer pastores fiéis e obedientes. Porque quando nós temos pastores fiéis e obedientes, nós somos abençoados. Quando os assim chamados pais peregrinos, fugindo à perseguição na Inglaterra, embarcam num navio para o Novo Mundo, chegando lá, começam a usufruir da liberdade que eles não tinham em seu país de origem, e constroem igrejas, e adoram a Deus, e ensinam as pessoas.
uma das primeiras preocupações que eles tiveram era quanto a treinar os seus futuros ministros, para que eles não fossem ignorantes, para que eles soubessem o que se requer deles, para que eles soubessem o que eles devem fazer, e assim os fiéis não ficassem abandonados, nem privados da doutrina, abandonados, jogados aos seus próprios pensamentos. Nós devemos orar por isso, irmãos e irmãs. Nós temos em Jeremias 3,15: vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Irmãos e irmãs, vocês que têm filhos, vocês os preparam para servir a Deus? Vocês os consagram a Deus? Convençam-os aqui, quem sabe Deus nos chame a pregar a sua palavra, e mesmo que Deus não os chame, vocês os preparam para que eles sejam servos fiéis, para que eles vivam para servir, para que eles sejam capazes tanto de fazer boas obras quanto de falar boas palavras. Você é servo. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos por mais esse dia do Senhor, esse privilégio inefável de juntos te exaltar o nome, termos as nossas almas fortalecidas, o privilégio de antever um pouco do céu, de desfrutar um pouco da glória celestial, de apreciar a presença um do outro, de aproveitar a comunhão dos santos, sermos alimentados espiritualmente, de termos a nossa alma aquietada por saber que Tu és Deus. Senhor, que bênção maravilhosa Tu nos dás a cada semana, esse dia separado, especial, para ser santificado. Te agradecemos, Senhor. As nossas palavras são pobres para expressar o tamanho da nossa gratidão e o reconhecimento das bênçãos que temos em Jesus. O fato de estarmos em aliança contigo, de essa ser uma aliança inviolável, a convicção de que nada jamais nos separará do Teu amor, e o consolo, ó Deus, de que apesar das nossas fraquezas, apesar da nossa pecaminosidade, Tu estás conosco, e nós não estamos debaixo de condenação, posto que fomos salvos pela Tua graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom do Senhor. Por isso te exaltamos, por isso te louvamos, pelo fundamento que é Cristo, o único dado entre os homens, pelo qual há salvação. Em nome dele, então, nós oramos, nós clamamos a Ti. Amém. Amém. Vamos ficar em pé se puderem e cantar o hino 298.
igreja, o fundamento é Cristo Salvador. Em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o vento surgir pela luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Nesse edifício santo que visa o teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos de tua habitação. Amém. Irmãos e irmãs, congregação do Senhor, olhai para cima e recebei da parte de Deus a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós que esperais no Senhor, agora e sempre.